Boa noite, meus caros amigos. Gostaria muito de começar hoje a falar de pintura portuguesa e é nesse propósito que vou começar a ler um texto do meu livro Portugal no primeiro quartel do século XX, no capítulo Pintura, e vou começar por falar antes propriamente da pintura do século XX, da pintura romântica portuguesa, que conduzirá, depois, segundo alguns nomes de pintores que foram evoluindo, à pintura dos modernistas e dos nossos pintores mais famosos, que a maior parte deles foi estudar para Paris, trazendo depois as influências para Portugal. Então, vou começar com o texto, e o texto fala-nos precisamente da pintura romântica. A pintura romântica portuguesa contrariou o academismo, rebelando-se contra os padrões estabelecidos até então, tendo muitas das suas novas temáticas sido introduzidas por pintores estrangeiros, na maioria franceses e ingleses. Essa pintura romântica portuguesa aproximava-se formal e tematicamente do naturalismo, tendo sido Domingos Sequeira um dos artistas mais conhecidos no período que decorreu entre o neoclassicismo e o naturalismo. Nessa época, multiplicavam-se as composições de caráter campestre e místico ou de costumes populares, que se assemelhavam com as que eram descritas nos romances dos escritores dessa época, como no caso das obras de Júlio Diniz. Portanto, há sempre esta ligação entre a pintura e a literatura. Dentre os artistas mais destacados, distinguiam-se Augusto Roquemont, que pintava cenas rústicas, como por exemplo o óleo sobre tela na Procissão; Tomás da Anunciação, desenhador do Museu de História Natural da Ajuda, que pintou paisagens, das quais se salienta Vista da Amora, óleo sobre tela, datado de 1852. João Cristino da Silva, que pintou o conhecido quadro Cinco Artistas em Sintra, de 1855. Leonel Marques Pereira, que compôs, entre outros trabalhos, Cena de Aldeia, um óleo sobre madeira, que se encontra no Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto. Quanto a Augusto Roquemont e a Luís Pereira Menezes, tornaram-se conhecidos através da técnica do retrato, de traços intimistas e sentimentais de extrema elegância, que exploraram. Observe-se o quadro Dona Carlota, Viscondessa de Menezes, deste último, no Museu do Chiado, em Lisboa. Pereira Menezes optou pela pintura de temas medievais e, para além de ter conhecido a pintura flamenga, também sofreu a influência das artes italiana, francesa e inglesa. Menezes e Francisco Metrace também optaram por registar nas suas telas motivos históricos. Metrace, depois de frequentar a Academia de Belas Artes em Lisboa, partiu para Roma em 1845. Estudou em Paris as obras de Van Dyck, Rubens e Rembrandt até 1850, tendo integrado a corrente romântica a seguir. Veio a falecer no Funchal, vítima de tuberculose. Por sua vez, Miguel Ângelo Lupi, que viajou pela França, deixava transparecer um realismo impressionante nos seus óleos sobre tela, sendo notável o retrato de Dona Maria das Dores, a mãe do Dr. Sousa Martins, que pode ser apreciado no Museu do Chiado. Finalmente, a pintura de Alfredo Quille pode considerar-se situada na transição do romantismo para o realismo. Todos estes artistas foram, afinal, os precursores e grandes mestres dos pintores que se integram no período seguinte, selecionados para o estudo da presente obra pelo interesse que suscitaram na sua época. Isto é efetivamente o que escrevi no texto. Outro pintor naturalista que se tornou conhecido em Portugal entre o período neoclássico e o naturalismo foi o rei Dom Carlos de Bragança, filho de Dom Luís e de Dona Maria Pia de Saboia, nascido em 1863.
Tendo casado com Dona Maria Amélia de Orleans, foi também cientista, tendo investigado vários aspectos dos oceanos. Compôs telas de caráter naturalista, como no caso de O Sobreiro e do Retrato de Leal da Câmara, de 1905. Talvez o seu conhecimento da oceanografia tenha feito deste monarca um dos mais categorizados pintores que souberam captar a beleza e a força do mar português, tendo sido homenageado com diversos prémios a nível internacional. Faleceu em 1908, como se sabe, devido a atentado. No princípio do século XX, as artes em geral, e nomeadamente a pintura, pouco se desenvolveram internamente no sentido de acompanharem diretamente as novas transformações da arte europeia, devido à instabilidade política que se arrastava desde a monarquia e que continuou até à entrada de Portugal na Primeira Guerra Mundial, e mesmo durante todo o período em que durou esse conflito. Outros dos motivos que contribuíram para essa situação foram a falta de mecenas e de subsídios governamentais, bem como a não aceitação das novas tendências modernistas por parte dos setores mais conservadores da sociedade portuguesa. Predominava então o naturalismo, que se poderia qualificar de romântico e sentimental. Alguns dos seus escultores, como Columbano Bordal Pinheiro, José Malhoa e Henrique Pousão, revelavam altíssima qualidade e técnica apuradíssima nas obras que executavam. Qualquer um deles iria influenciar muitos dos artistas portugueses seus contemporâneos e muitos outros que lhe seguiram até à atualidade. Malhoa e Pousão, que cultivaram Manet e Pissarro, revelavam traços impressionistas nas suas telas. António Carneiro, pintor que nasceu em 1872 em Amarante e faleceu em 1930 na cidade do Porto, preferiu os simbolistas e os expressionistas. Estudou na Academia Portuense de Belas Artes, tendo aprendido várias técnicas, como os mestres Soares dos Reis e Marques Oliveira. Viajou para Paris em 1897, com uma bolsa de estudo concedida pelo Marquês da Praia, tendo-se matriculado na Academia Julian. Visitou o Brasil em 1914, tendo exposto as suas obras nos salões das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. Apresentou trabalhos de temática religiosa e mística de caráter naturalista, tendo sofrido a influência de Munch e dos nabis, pós-impressionistas vanguardistas. Tendo sido retratista, pintou ainda marinhas, especialmente em Lessa da Palmeira, e paisagens, na sua maioria monocromáticas. Fez desenhos destinados a ilustrar algumas obras literárias, como no caso dos desenhos preparatórios para ilustrar o livro O Inferno de Dante. Do mesmo modo escreveu poemas, onde predominava o misticismo. Quanto a José Malhoa, nasceu nas Caldas da Rainha em 1855, tendo falecido em Figueiró dos Vinhos em 1833. A sua pintura foi considerada desde o primeiro quartel do século XX um documento genuíno da nacionalidade portuguesa, porque, para além de retratar o ambiente rústico português, a vida rural, a que acrescentava uma enorme exuberância na pintura solar, também soube captar cenas de grande realismo dramático do cotidiano urbano, que magistralmente registava nas suas telas enquanto viveu na capital. Saiu da sua terra natal com 8 anos de idade para estudar na escola académica na capital. Entrou em 1866 numa oficina de entalhador, mas devido aos dotes artísticos que revelava, foi incentivado a inscrever-se na Real Academia de Belas Artes, o que sucedeu em 1867, tendo aí feito a sua formação até 1875, acompanhado pelo mestre Tomás da Anunciação e por Lupi. Em 1880 revelou a sua presença pela primeira vez em público, expondo na 12ª Exposição da Sociedade Promotora das Belas Artes em Portugal.
A sua geração, designada como a geração dos pintores dissidentes, seguia fielmente as sugestões e os conhecimentos adquiridos por Silva Porto, que, depois de uma estada em Paris, regressara a Portugal importando as novas ideias e cultismos franceses. A primeira fase da obra de Malhoa, de caráter naturalista, apresentava obras como Paisagem tirada da charneca de Belas ao pôr do sol, que deixava transparecer a renovação da pintura portuguesa num salto para o paisagismo contemporâneo. Em 1881, participou numa exposição coletiva na Sociedade de Geografia, considerada a primeira exposição de quadros modernos nessa época, alinhando ao lado de Silva Porto, António Ramiro, João Vaz, Henrique Pinto, Cristino da Silva, Rodrigues Vieira, Moura Girão e Cipriano Martins. José Malhoa fazia parte da conhecida tertúlia da cervejaria da Rua do Príncipe e do Grupo do Leão da cervejaria Café Leão de Ouro, onde se reuniam esses artistas até 1889. O Grupo do Leão era, porém, a casa de Malhoa. Dali enviou ele a famosa Seara Invadida, em 1881, e a Promotora, em 1884, tal como enviou toda uma série de pinturas dos arredores de Figueiró dos Vinhos, Beira Interior, etc. Malhoa, designado nas primeiras décadas do século XX como o pintor português por excelência, soube representar na sua vastíssima obra temas que alternaram desde as paisagens, normalmente integrando figuras humanas, consideradas tipos populares, bem característicos da sociedade portuguesa, como em Procissão, datado de 1903, até ao romance popular, de traços psicológicos bem definidos nas figuras de homens e mulheres, e mesmo a pintura dinâmica de atos coletivos, em que retratou vários cenários com realismo e mestria, como A Volta da Romaria, de 1901, passando ainda pelas cenas urbanas, tão dramaticamente expressas nas suas telas, que bem atestam a sua visão atenta da vida e dos seus atores. Também o retrato teve neste artista um grande cultor, que soube deixar nas suas telas retratos de personagens conhecidas e representativas da burguesia portuguesa do início do século XX. Na verdade, no que se refere ao romance popular, o pintor, que foi leitor atento do escritor Júlio Diniz, que magnificamente narrou, em seus romances, o ambiente rural e os costumes da gente do campo, muito terá captado dessas vivências imaginárias, tendo podido, aliás, assim, transmitir os sentimentos dos trabalhadores rurais e dos aldeãos que, habitando os campos e lavrando a terra, aí namoravam, se seduziam, amavam e se reproduziam. Nessas telas podia captar-se o trabalho árduo do povo rural e a vida nas aldeias numa efusão de cores destinada a despertar os sentidos do espectador. Aí fixou o céu, a seara, as sementeiras, a terra lavrada ou ceifada, a vegetação ou as figuras humanas mais representativas da alma popular. Este artista sofreu a influência do cinema e de algumas fitas a que terá assistido que exibiam com muita graciosidade e veracidade o comportamento das sociedades rurais de então, para se inspirar na composição dos seus quadros, dos quais emanava uma exuberância solar aliada a cores excessivas. Na sua obra A Relação Amorosa, está bem patente em Cócegas, 1904, ou em Conversa com o Vizinho e mesmo em Paleio. Quando iniciou a sua profissão, pintou muitas paisagens, tendo A Seara Invadida, quadro datado de 1881, sido considerado animalista. Esta tela obteve um estrondoso êxito nas exposições de Lisboa e de Madrid. Um ano depois, pintou Corroios e, em 1883, Figueiró dos Vinhos. Nestes quadros rurais pode-se detectar características românticas e naturalistas e a obtenção de excelentes enquadramentos de cor e de luz. Mais tarde, no quadro Outono, datado de 1918, está bem patente a divisão da mancha cromática, revelando o seu conhecimento das técnicas impressionistas, assim como a influência do paisagismo da escola de Barbizon
ou do naturalismo de Courbet. Na fase final da sua vida, terá abandonado por completo o naturalismo e enverdado por uma forma de criação próxima do expressionismo. Representativa da sua fase de urbanidades é a belíssima tela O Fado, datado de 1910, que conduz a uma cena de amor carnal e boêmio, de ambiência citadina, que só terá sido exibida em 1917 no Salão Nacional de Belas Artes, SNBA, em Lisboa, depois de já ter sido divulgado na cidade do Porto, no Salão de Paris, em Buenos Aires e até em Liverpool. Embora os enquadramentos citadinos pouco lhe interessassem, pintou Pátio dos Gatos, em 1881, que mostra um beco sujo de Alfama, e posteriormente, em 1907, Os Bêbados. Esta tela foi exposta 2 vezes no SNBA, em 1909 e em 1911. Pintou várias marinhas, como Praia dos Corvos, em 1886, mal acolhida pela crítica, contudo, em 1910 retomou a pintura das mesmas, o que o obrigou a percorrer e frequentar algumas das praias à volta da cidade de Lisboa. Também se iria interessar por outro tipo de natureza, que exigia um traço de sensibilidade e requinte um pouco mais estilizado, para enquadrar o ambiente onde se movimentava a burguesia rural e elegante, como no quadro Lição de Violino, datado de 1895, ou À Beira-Mar, datado de 1918, passou a dedicar-se a pintar cenas passadas em jardins, onde contrastes de luz e sombra colocavam em destaque a figura feminina rodeada de flores, como em Petisa entre Flores ou A Varanda dos Rocinóis. Para além dos quadros históricos, encomendados por diversos organismos oficiais, dedicou-se à feitura de retratos que lhe eram solicitados quer pela Casa Real, como no caso do retrato de Dom Carlos I, quer pela nobreza e mesmo pela burguesia, onde estão bem patentes os traços humanos e psicológicos que tão sabiamente soube fixar em tela e conceder ao público apreciador da arte. As suas composições, realizadas entre 1880 e 1933, atravessaram o regime monárquico decadente e a República, prolongando-se até o Estado Novo. José Malhoa soube recolher como poucos o drama dos desfavorecidos, dos marginais e dos pedintes, tendo-os fixado de forma admirável nas suas telas. A maioria das obras de José Malhoa encontra-se em algumas coleções de particulares e nos museus de arte contemporânea em Lisboa, no Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto, no Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, no Museu José Malhoa, nas Caldas da Rainha, e no Museu da Cidade, em Lisboa. Columbano Bordal Pinheiro será um outro pintor de que nos ocuparemos na próxima live, pois José Malhoa teve nesta live um papel preponderante e penso que ficou bem retratada a sua obra. E na próxima live passaremos então a outro pintor, que será o Columbano Bordal Pinheiro, e de quem teremos muito ainda a falar. Mas muitos outros pintores portugueses que foram efetivamente influenciados pelas artes parisienses, porque se deslocaram para Paris, serão tratados nas próximas e futuras lives. Então hoje vou-me despedir, deixando-vos com José Malhoa, e até uma próxima live. Boa noite.